Convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto também vai passar para você aqui na tela. Essa aqui é uma das profecias a respeito do nascimento de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. E que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para os estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, todos os anos, quase sem perceber, ali em meados de outubro, talvez no início de novembro, nós recebemos um sinal, eu vou dizer, silencioso, mas não tão silencioso assim, de que o Natal se aproxima. Surgem luzes por todos os lados. Mal começa novembro e as ruas já estão enfeitadas. Nos supermercados, os panetones aparecem, mas fora deles, nas janelas aparecem fileiras de lâmpadas piscando. As cidades que promovem concurso, para eleger a casa mais enfeitada, a casa mais brilhante, mais iluminada daqueles bairros. E é muito curioso como nós aprendemos a conviver com essas luzes como se elas fossem apenas parte de uma decoração. Tanto é que hoje pela manhã nós ouvimos uma notícia a respeito da cidade de São Paulo, que pretende fazer com que esse Natal seja o mais iluminado, como se essas luzes fossem apenas decoração, como se elas brilhassem apenas para agradar os nossos olhos e ganhar os nossos votos. Entretanto, no coração, meus irmãos, da nossa tradição cristã, as luzes carregam uma mensagem muito mais profunda. A verdade é que elas sempre quiseram apontar para um contraste. Há algumas igrejas que ao longo dos domingos do Advento, este é o segundo domingo do Advento, ao longo dos domingos do Advento, os domingos antes do Natal, acendem em cada domingo uma lâmpada ou uma vela. Então, quando nós acendemos as velas do Advento, quando nós colocamos lâmpadas nas nossas árvores de Natal, quando nós espalhamos tons dourados por tantos ambientes, nós estamos, ainda que de maneira imperceptível ou quase imperceptível, confessando uma grande verdade. A luz não existe para enfeitar, mas ela existe para confrontar a escuridão. E esse contraste atravessa toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Você provavelmente desde criança deve ter ouvido um versículo que diz assim: à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vejam, não é apenas uma poesia. Existe uma teologia sendo ensinada aqui,
A convicção de que a luz, a manhã, o sol, as lâmpadas anunciam esperança, enquanto a noite, a escuridão, as trevas representam a dor que nos visita e às vezes insistem em permanecer em nosso caminho. Pois bem, Isaías está nos trazendo exatamente essa situação. O Natal proclama uma verdade espiritual que não muda. O mundo é como um lugar escuro e ninguém encontra o caminho, ninguém compreende plenamente a vida, ninguém enxerga a realidade como ela é, a menos que Jesus seja a sua luz. O profeta começa aqui falando de um povo que anda em trevas. E a nossa pergunta natural é: que trevas são essas? Se nós analisarmos aqui, estudarmos um pouquinho do contexto histórico, nós vamos ver que Isaías está falando ali da questão do Império Assírio, que estava naquele momento oprimindo o povo de Israel. O capítulo 8, por exemplo, fala de que aquele povo estava vivendo dias de terror, de sofrimento, de exílio. De fato, isso se cumpriu. Alguns anos depois desse texto, já na Babilônia, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 137, nós vamos ver lá os peregrinos, registrando um lamento amargo dos israelitas. Eles dizem que naquele momento eles eram incapazes de cantar músicas alegres, de cantar músicas que os lembravam da sua terra, porque a alma deles estava esmagada, estava frustrada pela derrota, estava mergulhada em tristeza. Para eles, aquilo era a escuridão. Agora vejam que Isaías não fala apenas de uma situação política difícil. Ele mostra aqui e usa expressões que nos dão a entender que ele está se referindo a situações, a experiências que permeiam toda a humanidade. Quando ele descreve, por exemplo, essa situação que o povo está como a região da sombra da morte, isso pode nos remeter ao famoso Salmo 23. O vale da sombra da morte. Ou seja, trata-se de uma escuridão que tem contornos espirituais, contornos emocionais, existenciais. É aquela angústia que aperta o nosso peito, a ansiedade que nos impede de ver além do nosso horizonte, é o sofrimento que parece não ter fim, a sensação de perda, de desorientação, de culpa ou de desamparo. Isaías está dizendo: olha, não são só vocês, povo de Israel, que estão vivendo em trevas. Existe, na verdade, um mundo inteiro que caminha sem luz. Quando a Bíblia utiliza essa palavra, a palavra trevas, ela costuma fazer isso em dois sentidos. Eu vou tratar aqui de dois, mas se você quer saber mais deles, assista em nosso canal do YouTube a pregação de hoje de manhã do pastor José Roberto. Vou trazer dois deles aqui, sentidos que estão muito conectados um com o outro. O primeiro deles está ligado ao mal, não apenas ao mal moral, aquilo de ruim que as pessoas podem realizar, mas ao mal que se manifesta em sofrimento, em violência, em estruturas quebradas. Coisas que parecem esmagar a dignidade humana. No tempo de Isaías, assim como no tempo de Jesus também, a maldade já era uma realidade palpável para aquele povo. Havia abuso de poder, cidades inteiras vulneráveis, famílias despedaçadas, refugiados fugindo para sobreviver, um povo marcado por angústias profundas. E se nós formos honestos, nós vamos reconhecer que esse cenário não ficou lá para trás na história, né? Ele continua diante de nós todos os dias. Nós não precisamos olhar muito longe para perceber que a escuridão não é uma metáfora que está distante. Ela respira em nossas ruas, nas casas, nas notícias
e, por vezes, dentro de nós mesmos. Agora, trevas na Bíblia também tem um segundo sentido, o sentido da ignorância. Ignorância não no sentido de falta de inteligência, mas no sentido da incapacidade humana para compreender plenamente a vida e, sobretudo, para curar o mal que nos aflige. Isaías já começou a denunciar isso lá no capítulo 8. Porque em vez das pessoas recorrerem a Deus, elas buscavam naquele tempo médiuns, feiticeiros, consultores espirituais que estavam na moda ali. Elas tentavam lidar com a escuridão por meios humanos, como se cada um pudesse, pela força das suas próprias mãos, encontrar uma espécie de lanterna que iluminaria suas vidas, que dissiparia todos os seus temores. Eles procuravam especialistas, místicos, pessoas que se diziam sábias naquele tempo, qualquer um que oferecesse uma resposta fácil e rápida. Então notem, eles admitiam que eles estavam na escuridão, mas eles acreditavam que poderiam vencer essa escuridão por si mesmos, com o próprio esforço. E não se engane, esse mesmo padrão se repete hoje, talvez com modos diferentes, um verniz diferente, porque nós sabemos, meus irmãos, quantas pessoas depositam toda a sua confiança, por exemplo, no Estado, como se políticas públicas fossem capazes de regenerar o coração humano. Ou quando confiam cegamente no mercado financeiro, imaginando que a prosperidade vai produzir paz. Alguns confiam bastante na tecnologia, que está cada vez mais avançada, e vão crer então que essa é a luz definitiva que vai dissolver toda a dor, que vai apagar todo o sofrimento. A gente ouve hoje discursos muito sedutores. As coisas, elas estão difíceis, mas juntos, com a nossa própria força, com o nosso próprio desenvolvimento, com o nosso dinheiro, nós vamos conseguir vencer isso juntos. Nós vamos transformar o mundo juntos. Aqui e ali, isso vem numa roupagem natalina, inclusive, Vamos espalhar pelo mundo o espírito do Natal. Tem inclusive uma musiquinha que diz que hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. O que é que isso está dizendo e pregando para a gente, meus irmãos? Que se nós unirmos as nossas forças, nós conseguimos instaurar uma época de paz, de fraternidade, de justiça, de verdadeiro desenvolvimento, de verdadeira liberdade, de alegria plena. Mas, queridos, a palavra de Deus e Isaías aqui de modo bem claro, com uma sobriedade muito crua até, desmonta essa ilusão. Ele afirma que não é verdade que a humanidade pode salvar a si mesma. A crença de que nós somos capazes de dissipar a escuridão com as nossas próprias mãos apenas aprofunda, na verdade, as nossas sombras. Vejam, esse sonho de autossalvação não é novo. Lá no século XVIII, com o movimento chamado Iluminismo, já se começou a espalhar que o uso da razão, e somente da razão, sem a religião, sem pressupostos, vai ser capaz de trazer desenvolvimento para todos. Vai conduzir a humanidade a um futuro glorioso, no qual a ciência vai eliminar as doenças, o progresso vai extinguir as guerras, a educação vai reformular o coração humano. E o que nós temos no século XX? 2 guerras devastadoras, genocídios, crises existenciais, novas doenças que desafiam a medicina moderna. A verdade é que a realidade nua e crua expõe o fracasso dessa promessa otimista.
Já a Bíblia nos oferece uma visão realista, mas esperançosa, inclusive. Ela nos diz, olha, as coisas elas estão mal. Vocês não têm como se curar sozinhos. Vocês não têm como eliminar sozinhos o mal que assombra este mundo. Mas ela não nos deixa na escuridão. Ela nos conduz a uma esperança verdadeira. E diz, aos que vivem na região da sombra da morte, resplandece uma luz. É muito sutil aqui, mas mesmo no português a gente consegue notar algo muito importante, queridos. Isaías é muito cuidadoso ao mostrar que essa luz, ela não brota do mundo. Ela não emerge dentro de nós. Ela não é produzida por um esforço humano. A luz não foi descoberta, mas ela irrompeu sobre nós. Ela veio de fora. Ela raiou sobre nós. Em outras palavras, Isaías não está falando de uma iluminação que nasce do nosso intelecto, não nasce do progresso moral, não nasce de alguma virtude escondida no nosso interior que nós precisamos trabalhar. Ele está proclamando que a luz verdadeira, a luz que nós precisamos para resolver o problema existencial da humanidade, vem de Deus. E somente dessa luz procede aquilo que realmente ilumina a existência. É Deus quem acende essa luz, é Deus quem concede entendimento, quem concede vida, verdade, alegria, realidades que nos faltam, que nós somos incapazes de gerar por nós mesmos. Jonathan Edwards, um dos grandes nomes do movimento puritano, expressa isso de uma maneira muito admirável, né? Quando ele escreve o seguinte: nós precisamos que uma luz que vem de Deus nos atinja para termos a percepção da excelência divina revelada na palavra. Então notem que ele não está falando de uma espécie de emoção subjetiva, de um brilho místico interior que vai surgir em nós. Ele está dizendo que é necessário uma obra sobrenatural. É necessário que o próprio Deus abra os nossos olhos para que nós enxerguemos a beleza da luz de Cristo. A luz espiritual não nasce das criaturas, mas ela nos alcança como uma iniciativa divina. E eu também quero chamar a sua atenção para algo que pode muitas vezes nos passar despercebidos, que é o fato, no versículo 2, os verbos estarem todos no passado. Já notou isso? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas quando Isaías escreve isso, nada disso havia acontecido ainda. Como é então que ele vai usar o passado aqui? Por que ele fala desse modo? Aqui a gente encontra um recurso que a teologia vai chamar de passado profético. O profeta, ele fala com tanta segurança, com tanta convicção na fidelidade de Deus cumprir as suas promessas, que ele descreve o futuro como se fosse uma memória. Para ele, a promessa de Deus é tão certa que ela já pode ser narrada como um acontecimento no passado. O que Deus determinou não é uma possibilidade remota, mas é uma certeza que ainda aguarda o seu cumprimento na história. E é por isso que Isaías escreve como alguém que recorda algo que ele já viu, embora ele esteja anunciando algo que ainda iria acontecer. O Novo Testamento vai utilizar essa mesma linguagem. Você provavelmente já leu Romanos 8, onde Paulo diz que aqueles que Deus predestinou, a esses ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Mas espera aí, a gente não está glorificado ainda.
Paulo trata a glorificação que está lá no futuro como algo tão seguro, algo tão amarrado à fidelidade de Deus, que já pode ser descrito como no passado, já pode ser descrito como certo, como algo que já aconteceu. Ele não está simplesmente antecipando, poeticamente as coisas, mas ele está afirmando teologicamente que aquilo que Deus prometeu, ele cumprirá, e por isso pode ser dado como certo. Isaías faz isso aqui, quando usa os verbos no passado, ele está ali injetando no coração dos seus leitores, sejam os primeiros leitores, seja nós, uma confiança que vai ultrapassar o nosso presente angustiante. Ele está dizendo, olha, creia, a luz virá. Tão certo que eu já posso falar dela como uma realidade consumada. Ela veio. E de que maneira essa luz resplandece sobre nós, meus irmãos? O próprio texto vai conduzir essa resposta ao versículo 6. Através de uma criança que nasce. Versículo 6, porque um menino nos nasceu. Olha que interessante, mais uma coisa. A luz não chega como um fenômeno abstrato. Não é uma ideia elevada. Não é uma experiência mística que a gente vai receber. A luz chega encarnada, é um menino que nasce. A luz tem rosto, tem nome, tem coração. A luz põe os pés nessa terra, a luz brinca, a luz está lidando com pessoas. A luz é este menino que nasce para nós, aquele que Isaías descreve com títulos que ultrapassam qualquer expectativa humana. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E talvez esteja um pouco cansativo, mas eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês para como isso é colocado para a gente no versículo 6. Um detalhe muito fundamental, porque ele não diz assim, olha, um menino nascerá. Ele diz, um menino nos nasceu. Ele não escreve apenas que um filho virá ao mundo, ou veio ao mundo. Ele afirma que um filho nos foi dado. Desde o início, a profecia enfatiza que o Messias não aparece apenas para manifestar a sua glória, mas para derramá-la sobre o povo. Os judeus sabiam muito bem que o Messias viria cheio de poder. Sabiam que o reino anunciado pelos profetas seria glorioso. Mas, queridos, ouvir que todo esse poder, toda essa majestade, toda essa plenitude divina se voltaria para o benefício do povo, isso sim, era uma notícia capaz de encher o coração de consolo, de esperança, de expectativa, de alegria. O Messias não apenas viria, mas ele viria para nós, ele seria nosso. Então Isaías faz algo ainda mais surpreendente. Ele atribui a esse menino que iria nascer títulos que no Antigo Testamento pertencem exclusivamente a Deus. Ele chama esse menino de Deus forte, Pai da eternidade, o Criador, o Senhor do tempo, o Senhor da história. Ou seja, aquele que 700 anos depois de Isaías nasceria numa manjedoura, não era apenas um símbolo da presença divina, não era apenas um mensageiro especialmente inspirado por Deus, não era uma figura heróica com poderes espirituais acima do comum, não era um avatar divino, não era a materialização de um ideal, não era um semideus colecionador de virtudes humanas, mas era o próprio Deus. Como Tim Keller observa em um dos seus livros, esse detalhe, meus irmãos, coloca o cristianismo como uma religião quase que à parte, numa categoria à parte entre todas as religiões.
Porque aqui nós não vemos um homem tentando alcançar o divino, nenhum iluminado revelando, um caminho secreto, nenhuma projeção humana daquilo que nós gostaríamos que Deus fosse. O que Isaías está anunciando é radicalmente diferente. Ele está dizendo que o próprio Deus vai entrar na história, pequeno, vulnerável, humano, para nos libertar das trevas em que nós vivemos. Esse é o escândalo. Essa é a beleza do Natal. A luz não é conquistada, não é produzida, não é inventada, mas ela vem a nós. A luz nasce para nós, a luz se dá a nós. E quando faz isso, revela que a salvação não é algo que nós alcançamos também, mas é algo que nós recebemos. Eu quero destacar aqui apenas 2 implicações desse texto para nós hoje. E embora sejam apenas 2, são implicações, meus irmãos, que são bem sérias, na verdade. Como nós ouvimos hoje pela manhã, o Natal nos confronta. O Natal nos confronta. Nós precisamos, através das boas novas do Evangelho, no Natal, reexaminar o nosso coração e a nossa postura diante de Cristo. Então, a nossa primeira implicação desse texto é a seguinte: o Novo Testamento identifica Jesus Cristo como o ápice da luz que vem de Deus, como a própria luz que vem de Deus. Ele é o menino prometido por Isaías. Ele é a encarnação da luz que resplandece sobre o povo que vivia nas trevas. E se isso é verdade, se Jesus é de fato o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, então nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente gostar de Jesus. Nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente gostar de Jesus. Eu sei que parece um pouco estranho isso que eu acabei de falar, mas, meus irmãos, o cristianismo não deixa espaço para aqueles que são apenas simpatizantes. Quando nós lemos os evangelhos, vemos os encontros de Jesus com as pessoas, nós percebemos que ninguém reagiu a Jesus com uma indiferença, digamos que educada, ou simplesmente com uma admiração moderada. Quando as pessoas compreendiam quem era Jesus, o que Jesus afirmava sobre si mesmo, inevitavelmente, ou elas tinham medo, ficavam assustadas, impressionadas, ou elas ficavam profundamente irritadas, e então passavam a persegui-lo, ou elas se prostravam e o adoravam. Mas notem, ninguém dizia assim: olha, Jesus para mim é uma grande inspiração, sabe? Ele desperta em mim a vontade de ser uma pessoa melhor. Essa postura não existe na Bíblia. Ou Jesus é o seu Salvador, ou ele não é. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou ele não é. Se o bebê que nasceu no Natal é o Deus Todo-Poderoso, então a resposta coerente que a palavra de Deus pede de nós hoje é servir a esse Deus integralmente. Se Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, então é natural que nós sintamos o impulso de adorá-lo, de confiar completamente nele, de entregar a Ele cada parte da nossa vida. Aliás, você já parou para pensar por que é que Isaías chama esse menino de maravilhoso conselheiro? Porque quando nós enfrentamos dificuldades, é profundamente consolador, meus irmãos,
nós conversarmos com alguém que já trilhou o mesmo caminho, que já passou pela nossa experiência, por aquela dificuldade que nós estamos passando. E aqui novamente, o cristianismo se distingue de todas as outras religiões. Porque se Deus nasceu numa manjedoura, se Ele entrou na história em carne e osso, isso significa que nós temos um Deus que compreende a experiência humana por dentro. Nenhuma outra religião afirma que Deus sofreu, que Deus precisou ser corajoso, que Deus soube o que é ser abandonado por outras pessoas, abandonado pelos seus próprios amigos, esmagado pela injustiça, torturado, morto. O Natal nos lembra que Deus não apenas observou o seu povo lá do alto, mas Ele caminhou entre nós. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o peso das nossas lágrimas, Ele sabe o que é viver no meio de trevas profundas e não enxergar saída, a ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E é por isso que, mais uma vez, as palavras de Tim Keller são tão apropriadas. Ele vai dizer o seguinte: Jesus é a luz divina do mundo, porque Ele trouxe uma nova vida para substituir nossa apatia espiritual, para nos mostrar a verdade que cura a nossa cegueira espiritual, e porque Ele é o maravilhoso Deus que anula os nossos vícios ligados a dinheiro, sexo e poder. Ele caminha conosco quando adentramos e atravessamos a sombra da morte, onde ninguém mais pode nos acompanhar. Ele é uma luz para quando todas as outras luzes se apagam. Jesus é uma luz para quando todas as outras luzes se apagam. E a segunda implicação desse texto, meus irmãos, nos convida a uma reflexão igualmente séria. Vejam, embora o comércio faça o possível para evitar referências explícitas a Jesus, a verdade é que talvez essa seja uma das épocas em que mais se fala o nome dele. Mesmo pessoas que não compreendem muito bem quem Cristo é, ou não ligam muito, para o Natal, vão dizer com convicção para a gente, vão nos desejar Feliz Natal, que sua vida seja iluminada nesse final de ano, que a luz esteja com você, que Deus ilumine sua vida. Então, há um vocabulário de luz por todos os lados. Mas como nós sabemos, nem sempre a linguagem corresponde à realidade espiritual. Porque como a Escritura nos mostra com tanta clareza, o problema do mundo, na verdade, nunca foi a falta de luz, porque a luz já veio. O problema é que nem todos conseguem enxergar. Para que alguém veja de fato, não basta que a luz brilhe, é necessário que Deus abra os olhos. A luz precisa transformar, precisa invadir o coração, precisa alterar a nossa percepção interior. E não é difícil constatarmos isso. Hoje, qualquer pessoa pode ouvir pregações muito aprofundadas no nosso canal do YouTube e em outros canais também, acompanhar estudos bíblicos pela internet, acessar comentários devocionais, teologias robustas. E mesmo assim, o que é que a gente vê? Corações mergulhados em trevas, vidas destituídas de esperança, pessoas que falam de Jesus sem compreendê-lo. Cristo é mencionado de fato, mas frequentemente mal interpretado, reduzido, domesticado, colocado dentro das nossas caixinhas. É como João disse no texto que nós lemos hoje pela manhã: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E diante disso, meus queridos, a nossa oração muda um pouco de tom.
ela passa a ser: Senhor, se a luz já veio, então abre, Senhor, os olhos daqueles que ainda não a veem. E ao mesmo tempo nós oramos: Senhor, usa-nos, usa-me como instrumento dessa luz. Este é o momento, meus irmãos, do ano que nós temos oportunidades que talvez em outros momentos nós não tenhamos. As pessoas estão mais receptivas, mais sensíveis, mais permeáveis a coisas espirituais, a conversas espirituais. Elas podem não conhecer a profundidade do Evangelho, mas elas percebem um clima diferente, um anseio, um simbolismo. E é exatamente aí que Deus deseja usar você. Que você não desperdice a chance de dizer algo sobre Cristo àqueles que caminham ao seu lado. Sua família, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus funcionários. Uma palavra simples pode se tornar um feixe de luz para alguém que vive soterrado na escuridão. A incredulidade é dolorosa, sim, mas Deus, em sua graça, decidiu usar os seus filhos para conduzir outros ao brilho da verdadeira alegria. Por isso que Ele nos transforme em homens e mulheres que não apenas celebram o Natal, mas que anunciam essa luz. Que Ele faça de nós portadores da luz, que não nasce de nós, mas que nos alcançou e agora quer alcançar outros, através da minha e da sua vida. Amém? Deus te abençoe.